Tem dias que tudo parece meio fora do lugar, como se a gente vivesse no piloto automático. Mas também existem dias que pedem um recomeço. Hoje é um desses dias. Bom, nos últimos meses, eu percebi que a minha rotina estava me afastando de mim, sabe? A ansiedade virou uma presença bem constante na minha vida. Pintar, que antes era o meu refúgio, começou a parecer que era uma cobrança, sabe? E eu sentia que eu estava perdendo a parte mais bonita da arte, que era aquele sentir, sabe? Foi aí que eu decidi começar esse projeto, 180 dias para me reconectar com aquela Fernanda de antigamente, que ela se perdeu um pouquinho no meio do caminho, que amava criar. E aí eu criei esse projeto para desacelerar, né? E para me organizar com mais carinho e resiliência. Além disso, construí também com pequenos passos, né? Pequeninhos passos todo dia. Uma vida, né? Mais alinhada com o que eu sonho. E aí eu tracei algumas metas, tá? Que a gente vai comentar um pouquinho agora. Eu tô olhando aqui pro lado porque é onde tá a tela e eu tô vendo os tópicos, né, que eu separei. O primeiro tópico é ter uma rotina mais leve e criativa, tá? Nos últimos tempos eu percebi que a minha rotina, ela tinha virado, tipo, uma corrida, sabe? Produzir, postar, resolver tudo, dar conta, entendeu? Então, tava bem bagunçada. E no meio disso tudo, eu fui esquecendo de mim, sabe? Hoje o meu maior desejo é desacelerar mesmo, sabe? Criar uma rotina que, primeiramente, respeite o meu tempo, meu corpo e o meu ritmo, tá? É uma rotina que onde a criatividade, né, não seja um item só a mais na lista de desejos, mas algo que flua naturalmente, né, sem pressão alguma. Eu quero acordar com calma, eu quero tomar o meu café devagar e eu quero pintar também sem aquela pressão de postar, sabe? Tem que fazer essa pintura porque tem que gravar, tem que postar. Não, às vezes eu vou fazer pinturinha só pra mim mesmo, ninguém nunca vai saber. E deixar cada dia tendo um espaço, sabe? De respiração e inspiração. Essa foi a primeira meta, né? Ter uma rotina mais leve e criativa. A segunda meta é me reconectar com o prazer de pintar, tá? Então teve uma fase em que pintar pra mim era tipo um refúgio, sabe? Era tipo assim, ia pintar e o mundo acabava, eu ia junto e vida que segue. Era onde eu encontrava e ouvia. E ao mesmo tempo também eu me curava, sabe? Mas com o tempo e a cobrança, né, de produzir, mostrar e entregar conteúdo, enfim, o prazer foi sumindo, né? Porque tem essa questão da pressão das redes sociais. Tem que postar, tem que não sei o que, um algoritmo, e aí vai marketing. Cara, isso é chato pra caralho. E, e eu comecei a pintar, é, tipo assim, não pra mim, mas sim pros outros, sabe? Então, tipo, não era uma coisa que eu pintava pra mim, né? Era, tipo, pintar pros outros mesmo. Pros outros verem, porque eu tinha que fazer isso pros outros verem, entendeu? E agora eu quero voltar lá no começo, sabe? Voltar ao dia em que desenhar, tipo uma florzinha, me fazer sorrir, por exemplo. Em misturar as cores. é, Era uma forma de meditação, sabe? Porque eu não sei vocês, mas na aquarela, quando você tá misturando as cores, tipo, às vezes elas se juntam e fazem ondas. Cara, é muito bom. É tipo uma terapia, uma meditação. Aquilo eu acho, tipo assim, incrível. Por isso que eu gosto da aquarela, né? E eu quero pintar como quem escreve uma carta, sabe?
para si mesmo, com carinho, paciência e o principal, com verdade, tá? Essa foi a minha segunda meta, que é me reconectar com o prazer de pintar. A terceira meta é criar com mais alma e menos pressão, né? Todo mundo sabe, eu sou artista e ser artista não é sobre perfeição, é sobre você saber se expressar, né? Então, não é sobre, essa pintura tem que estar perfeita, tem que estar com a anatomia perfeita, não sei o que. Não, é sobre você se expressar do jeito que você quiser, com a cabeça torta, com o olho torto, com árvore torta, com um bichinho torto, enfim, o que você pintar, né? O que você gostar de pintar. Só que nos últimos tempos eu me deixei levar pela comparação, sabe? Eu comecei a medir meu valor pelo engajamento, entendeu? Pela frequência de postagem, por exemplo. E aí é aquela coisa, né? A gente fica em segundo plano. Então eu decidi mudar. A partir de agora eu quero criar com mais presença e menos pressa, sabe? De, tem que postar, não sei o que, né? Muito chato. E eu quero colocar ainda mais, que eu já faço isso, né? Desde que eu comecei. Mas ainda mais colocar a alma no que eu faço, sabe? Mesmo que o algoritmo não vá ligar para isso, nem se importa com isso. Porque, afinal, minha arte não nasceu para agradar, né? Ela nasceu para me libertar. E esse é o terceiro tópico, né? Criar com mais alma e menos pressão. O quarto tópico é cuidar do corpo, mente e espírito. Ser criativa exige muita energia. Vocês não têm noção. Quem é artista aqui sabe, né, do que eu tô falando. Eu percebi que não dá para criar algo bonito quando a gente tá exausta por dentro, sabe? E a ansiedade me tirou noites de sono, bagunçou minha concentração. Foi horrível. Me afastou e por isso eu quero colocar isso como prioridade, sabe? O meu corpo, meu bem-estar. Eu quero dormir melhor, quero, tipo assim, mexer o meu corpo com leveza, sabe? Também não é, agora eu vou ser a louca do exercício, entendeu? Eu quero tentar meditar, eu vou tentar implementar isso na minha rotina, nem que seja pelo menos 5 minutinhos por dia. E aí, não é sobre, e é como eu disse, não é sobre, tipo assim, radical, agora eu vou fazer tudo isso, entendeu? Não, aos poucos, você colocando uma meta já, você já consegue, como é que eu posso dizer? Você já tem pelo menos uma direção, sabe? Você não fica perdido. Pelo menos você tem algo ali que você tá pra seguir, entendeu? Se você vai seguir ou não, aí eu já não sei, né? Igual eu. Mas é importante pelo menos a gente parar e ter consciência das coisas, sabe? E é sobre dar pra mim o cuidado, né? Que às vezes eu ofereci pro mundo e eu esqueci de devolver pra dentro. Esse foi o quarto tópico, cuidar do corpo, mente e espírito. Celebrar os pequenos avanços é a quinta meta, tá? A gente tem mania de se cobrar com tudo, de achar que só merece se sentir bem quando conquista algo grande, né? Mas os pequenos passos ficam onde, né? E os dias em que só conseguimos levantar da cama e tentar de novo. Então eu quero aprender, né, a comemorar o simples, um desenho feito só por prazer, um dia calmo, uma decisão difícil, que exige muita coragem, né, de você, porque a vida dos sonhos, ela não se constrói de uma vez. Eu quero uma vida dos sonhos, saiu do nada, não, né? Ela nasce devagarzinho, de grão em grão, nos pequenos detalhes e no cuidado que você tem durante o dia, né? A cada dia. E eu tô pronta pra valorizar, sabe? Cada caminho meu. E essas foram as metas. E aí eu também fiz uma listinha, né? Que eu também nomeei aqui pra ler pra vocês, que são as minhas regras pessoais.
tá? Então, são coisas mais pessoais minhas, mas que vocês podem colocar em prática também, né? Por aí. Então, eu criei essas regrinhas, né, pra mim mesma, não como uma obrigação, mas sim como um lembrete, sabe? E aí eu vou comentar aqui com vocês. O primeiro é criar algo por prazer, mesmo que ninguém veja, tá? Então, isso vale pra qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo, independente de ser artista ou não. Então, criar algo mesmo, fazer alguma coisa, mas sem esperar que, tem que postar alguma coisa, fulano tem que ver isso, entendeu? Não, faça só pra você mesmo. Me afastar do celular quando eu estiver pintando é uma meta também, porque atrapalha muito. Quem é artista sabe, ficar com o celular ali, chega a notificação do Instagram, chega do WhatsApp, não sei o que, não sei o que, desconcentra, você não perde o foco da pintura, não tem como. Parar de me comparar, fazer comparações artísticas. Eu tenho isso, como é que eu posso dizer assim? Não é muito, mas é uma coisa que eu tenho que trabalhar bem. Às vezes eu me pego tentando me inspirar, mas quando eu percebo, eu já tô tentando, já tô comparando, né, o meu trabalho com o da outra pessoa. Então eu vou dar uma regulada nisso aí também. O próximo é cuidar da minha mente antes de buscar resultados. Então, assim, vamos com calma. Primeiro a gente, né, pensa, e aí depois de pensar com calma, aí a gente vai devagarzinho em busca do resultado. Mas, assim, primeiro a nossa mente, né, tranquila, com calma, e aí depois resolve as coisas. Nada na bagunça presta. E descansar sem culpa, né? Que às vezes, quem é artista aqui sabe, né? É artista no geral, eu tô falando, tá, gente? Não é só pra quem pinta, não. Descansar sem culpa. Isso aí é complicado, porque assim, às vezes eu tô parada, assim, assistindo mesmo, ou fazendo uma coisa que eu gosto muito, a não ser pintura, né? Mas, tipo assim, eu tô lá de boa, assistindo, por exemplo, e aí eu fico, pô, eu poderia estar pintando. Poderia estar gravando conteúdo pro Instagram, eu poderia estar gravando vídeo pro YouTube, entendeu? Tipo, não, cara, a gente tem que descansar também, a gente tem que relaxar, a gente tem que ter o nosso tempo, tá? Então, descansar sem culpa é uma das minhas metas pessoais também, tá? Nos próximos episódios eu vou contar um pouquinho como tá sendo a experiência, o que é que eu tô colocando em prática e o que eu não tô, e o que eu tô aprendendo, né, a respeito dos meus limites, e voltando a me apaixonar pela arte novamente, né? Essa série não é sobre perfeição, tá, gente? É sobre presença, sobre recomeçar com mais intenção, sabe? Se você também quer construir a sua vida mais leve, uma vida mais leve, vem comigo nessa jornada que vai ser muito legal. Muito obrigada por estar aqui comigo nesse primeiro episódio e me conta aqui nos comentários o que você quer mudar ou criar nos próximos 180 dias.